Evangelho de Mateus, capítulo 6, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mateus 6, verso 9. Glória a Deus. Amém? É um texto assim muito conhecido pelos cristãos na face da terra, né? Muitos que não conhecem nem a Bíblia conhecem esse texto. Vamos ler então. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar mais um pouquinho. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor separou na eternidade para nós. Nosso coração é grato ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos, ó Deus, com gratidão e com muita reverência, temor, ó Deus, entregar nossas vidas nas mãos do Senhor nessa noite, para que o Senhor possa colocar dentro do nosso coração, ó Deus, a palavra que o Senhor separou na eternidade por nós. E para nós, o nosso desejo, Senhor, é que, ó Deus, a Trindade Santa seja exaltada, seja adorada, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digno de toda a honra e toda a glória. Nós te adoramos em nome de Jesus. Vamos assentar, meus irmãos. O tema do congresso: adoração, adoradores, adoração, né? Mas Deus assentou no meu coração. Na verdade, eu tinha preparado uma palavra assim, relacionado com esse tema, de forma mais abrangente, mais assim, natural, né, com relação ao tema. Mas Deus mudou e falou: eu quero que você fale sobre isso. Não sei se vocês observaram, mas na oração que Jesus nos ensinou, conhecida também, como já falei, a oração do Pai Nosso, né? O mundo inteiro conhece. Jesus ensina que nós devemos receber Deus como Pai. Ele ensina que nós devemos santificar o nome do Senhor. Jesus ensina que nós devemos viver os princípios do reino de Deus. Ele ensina que nós devemos ter o Senhor como provedor de todas as formas, provedor material, espiritual. Ensina que nós devemos ter o perdão como estilo de vida. Ensina também que nós devemos ter um local de crescimento e proteção que Jesus separou para nós, que é a igreja. E nem mesmo tem a palavra igreja aqui, mas é esse ambiente onde nós ficamos seguros. E por último, Jesus ensina que nós devemos ser gratos a Deus. Mas hoje nós vamos falar somente sobre a gratidão. A razão para isso. Não sei se vocês observaram, mas a palavra do Senhor Jesus, ela termina com um ensino de reconhecimento. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reino pertence a Deus. O poder pertence a Deus. E a glória pertence também a Deus. Ou deveria pertencer a Deus. Mas nem sempre é assim. O problema é que muitas vezes, em ocasiões em que nós somos usados por Deus, é essa que é a verdade. Muitas vezes, quando nós alcançamos vitórias, quando Deus transforma a nossa vida,
nós esquecemos de Deus. Ficamos com a glória para nós. Deus te dá um dom, Deus te dá algo especial. Deu para você, te capacitou. E eu digo assim, não, a minha palavra foi muito boa, a minha pregação foi muito boa. Eu esqueço de Deus. Muitas vezes nós não falamos assim com a nossa boca, mas no nosso coração pode estar assentado isso. Nós esquecemos de dedicar ao Senhor toda glória, toda honra e toda adoração. Um dos nossos maiores erros é ignorar exatamente isso na nossa vida. Os feitos do Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar que você tem vida? Você pode andar, você está aqui, você pode ouvir, você pode falar, você pode pensar. Tudo isso nós devemos a Deus. Existe uma lista enorme de razões pelas quais nós deveríamos estar agradando a Deus, honrando, adorando, inclinando ao Senhor. Mas nem sempre é assim. A nossa vida, ela se resume num ciclo, às vezes, de pedir e receber. E nós esquecemos muitas vezes de agradecer a Deus. Então nós precisamos de saber um pouco mais sobre gratidão. E por que nós precisaríamos saber mais sobre gratidão? Porque, meus irmãos, a gratidão é a essência da adoração. Porque o reconhecimento de quem Deus é a essência da adoração. Não existe adoração sem gratidão. Como uma pessoa que não é grato a Deus pode adorá-lo? Então, quando alguém quiser adorar a Deus, ele precisa de, antes de mais nada, ele ser grato a Deus. Mais importante então, saber sobre adoração. Nós precisamos entender sobre gratidão. O que é gratidão para você? O que você entende como gratidão? Gratidão é reconhecer que Jesus é nosso Rei. Gratidão é reconhecer que Jesus tem todo o poder. Gratidão é reconhecer que a Jesus pertence toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Somente a Ele. E é exatamente essa gratidão, esse sentimento precioso que nós devemos ter no nosso coração, que vai nos manter na presença de Deus. No Salmo 50, verso 23, diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a minha salvação aos que andam nos meus caminhos. E à medida que nós priorizamos essa gratidão na nossa vida, à medida que nós caminhamos de tal forma que nós consolidamos uma vida santa, através da gratidão, reconhecendo quem Deus é, o que Ele está fazendo na nossa vida, nós vivemos como filhos que agradam ao Pai. Não foi assim que nós começamos a orar? Pai. Em Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele nos leva numa direção de entendermos o valor dessa gratidão. Ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias aos santos. Não haja obscenidade, nem conversa tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso,
ações de graça. Ao invés disso, gratidão. Não sei se vocês perceberam, a gratidão, meus irmãos, ela nos protege de todos esses pecados aqui. Quando há um coração grato, não há espaço na nossa vida para pecado. Não existe. Ao invés disso, ações de graça. A gratidão é uma atitude santa, porque ela faz parte do caráter de Deus. A gratidão é uma atitude generosa, porque ela nos ensina a servir como Jesus serviu. A gratidão é uma atitude sensata, porque nós fazemos ela como culto a Deus. Nós cultuamos ao Senhor, nós nos dobramos diante dEle, nós entregamos a nossa vida, as nossas emoções para Ele. A gratidão é uma atitude sóbria, porque ela prioriza o propósito de Deus na nossa vida. Como está o propósito de Deus na nossa vida? É uma prioridade para mim isso? É o meu respirar? Quantas vezes nós cantamos o meu respirar? Tu és o meu respirar. Quantas vezes a igreja está cheia de hipócritas cantando isso? Tu és o meu respirar. Ela prioriza o propósito de Deus, a gratidão. A gratidão é uma atitude conveniente, porque simplesmente nós devemos ser gratos a Deus. Mas quando nós devemos ser gratos a Deus? Qual a ocasião da sua vida, da minha vida, que nós devemos ser gratos? Sempre. Em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. Mesmo em situações em que as circunstâncias pareçam incoerentes, nós devemos dar graças a Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não gostamos de ser contrariados. Não gostamos de ser barrados, de receber não. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Se eu sou um filho de Deus, se eu sou um servo de Deus, se eu digo que Jesus é o meu Senhor, eu tenho que entender que Ele tem o melhor para mim. Nós devemos ser gratos a Deus nas ocasiões que parecem incoerentes. E é importante saber isso porque, não por causa da situação em si, mas nós precisamos de expressar a confiança que Deus quer de nós. Por quê? Porque o caráter de Deus, ele sempre vai permanecer fiel, imutável na sua justiça e soberano no controle de todas as coisas. Tudo que vai acontecer na minha vida e na sua vida está nas mãos do Senhor. É Ele que vai operar, é Ele que vai realizar, é Ele que vai fazer o milagre. Por isso nós devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Então, você tem se lembrado de Deus? No livro de Deuteronômio, capítulo 8, está escrito assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e ficarem satisfeitos, e terem construído boas casas, e nelas morado, e de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam de Deus, o seu Deus, que os tirou da terra da escravidão. Vamos pensar um pouco, vamos fazer um inventário do nosso passado. Como era a nossa vida antes? De onde Deus nos tirou? Onde que Deus nos colocou? Como era a nossa vida antes? A nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, os nossos relacionamentos.
Quantos livramentos Deus nos deu. Quantas pessoas que, depois que têm uma independência financeira, uma liberdade material, ela esquece do Senhor. Antes vinha na igreja, na reunião da igreja, orava, estava ali com os irmãos, aí arranja um emprego, daí a pouco a pessoa não vem mais, não participa mais, não tem comunhão na igreja, com a igreja. Essa é a realidade. Mas houve um tempo que nós clamamos ao Senhor e nós pensamos que não ia ter jeito para os nossos problemas. Mas nós clamamos, nós oramos, nós pedimos, nós ajoelhamos e tudo que nós conseguimos enxergar na frente não tinha nada a ver com o milagre que nós precisávamos. Mas Deus realizou o milagre na nossa vida. Deus nos abençoou. Deus nos deu o que nós precisávamos, o que nós pedimos. E a nossa gratidão teve a mesma intensidade do nosso clamor, da nossa oração? Porque pedir, receber a bênção e agradecer, meus irmãos, resulta em adoração. Adoração. Eu peço, eu recebo e eu vou adorar. No capítulo 17 do Evangelho de Lucas diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Perguntou Jesus: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá, a tua fé o salvou. Meus irmãos, um dos 10 leprosos voltou e seu agradecimento ali, ele foi marcante. A palavra do Senhor diz que ele curvou diante de Jesus. Ele voltou, ele nem chegou lá onde ele deveria estar, lá com os sacerdotes. Ele voltou quando ele viu, ele deu por si, ele voltou e ele se inclinou, demonstrando a verdadeira adoração. Talvez seja essa a proporção nossa de uma gratidão. Quem sabe, de 10 bênçãos que nós recebemos num dia, nós agradecemos uma. Será que a proporção é essa? Sabe? Tantas bênçãos que Deus nos dá, Deus nos concede todos os dias. Você pode tentar enumerar. Sabe, seria o fato de a gente estar todo o tempo: Senhor, glória ao Senhor, obrigado Jesus, o Senhor é maravilhoso. E você andasse assim o tempo inteiro, porque são tantas bênçãos. Tantas bênçãos. Mas apenas um voltou. E o que Deus pensa sobre isso? Porque existem consequências para as pessoas ingratas. Muitas vezes nós achamos que fica por isso mesmo. Não é assim. E você sabe o que acontece com uma pessoa ingrata? Em primeiro lugar, o ingrato não se relaciona com Deus.
No Salmo 100 diz assim: entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Deus tem o desejo de relacionar conosco. Se não fosse assim, Ele não teria enviado Jesus. Mas a palavra nos ensina a viver na presença de Deus. No Velho Testamento diz entrar, mas no Novo, no tempo da graça, o Espírito Santo está aqui o tempo todo conosco. Nós precisamos viver o tempo inteiro. Não mais entrar, mas viver na presença do Senhor com gratidão. Isaías 60 diz assim: não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem da ruína e destruição dentro das suas fronteiras, e os seus muros se chamará salvação, e as suas portas louvor. Aqui Isaías está falando de uma cidade, de um ambiente, talvez aquela mesma cidade que nós encontramos no livro de Apocalipse, mas na verdade um ambiente espiritual onde Deus está. E onde é esse local? Onde Deus vive. Sabe? Naquele lugar mesmo onde você está, lá na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, onde você está. Se você for uma pessoa que tem comunhão com Deus, tem intimidade com Ele, ali é a morada do Senhor. O Espírito Santo está dentro de você o tempo inteiro. Deus vive numa cidade rodeada por muros, diz a palavra do Senhor, que se chama salvação. Essa palavra está dizendo para você e para mim: olha, na presença de Deus você está salvo. E a única maneira de entrar nessa cidade, nesse ambiente, nesse local, é pelas portas, que quando você analisa em Apocalipse a altura daqueles muros, não tem como a gente pular aquele muro, tem que entrar pelas portas. E as suas portas se chamam ações de graça e louvor. Em outras palavras, sem gratidão e louvor não há acesso à presença de Deus. Não tem como relacionar com Deus sem gratidão e louvor. O que você pensa de alguém que te procura apenas para te pedir um favor, quando ele precisa de você? Qual seria a sua atitude para com essa pessoa que apenas quer te usar para seus interesses egoístas? O que você pensa dessa pessoa? Meus irmãos, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus não é bobo. E o próprio Jesus expressou isso. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram purificados? Onde estão os outros 9? Jesus estava ligado ali, nessa questão do interesse, da ingratidão. Ele estava ali. A palavra de salvação foi ministrada somente àquele que foi purificado e voltou para agradecer. Na verdade, ele voltou para adorar Jesus. Ele se inclinou diante dele em atitude de adoração. Então, você pode imaginar qual será a atitude de Deus para com os ingratos. E também você pode imaginar também qual será o destino dessas pessoas, de pessoa que não tem gratidão no seu coração. Você quer ser um adorador? Como está a sua intimidade com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Em segundo lugar, o ingrato se torna uma pessoa insensível. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem a história do rei Ezequias. Mas Ezequias foi um homem que viveu na presença de Deus
por um longo tempo de sua vida. Então, ali naquele momento de aflição, Deus disse: olha, coloca sua casa em ordem, porque eu vou te recolher. E ele então se vestiu de saco, voltou para a parede, e com seu rosto para a parede, ele disse: Senhor, eu fiz tantas coisas, fui fiel na sua presença. O profeta nem tinha saído no pátio da cidade, do palácio. Ele voltou. Deus falou com ele: vai lá, volta com ele, vou conceder ele mais 15 anos de vida. Em 2 Reis está registrado um fato triste sobre a vida de Ezequias. 2 Reis, verso 20, diz assim: respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Ezequias não se importou com as consequências que recairiam sobre os seus filhos. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você pensasse numa coisa, você que tem filhos aqui. Se você soubesse que ia acontecer uma tragédia, um desastre, alguma coisa que ia trazer consequências seríssimas para os seus filhos no futuro, o que você faria? Você não empregaria todo o seu dinheiro, toda a sua força, a sua inteligência para evitar aquilo? Ou você deixaria as coisas correrem como Deus, como diz o ditado aí fora, como Deus quer, né? Deus não quer a destruição de ninguém. Deus não quer o mal para ninguém. Mas foi exatamente isso que Ezequias fez. Ele não se importou com seus filhos. O ingrato, ele se torna uma pessoa insensível, não se importa com as pessoas. E ali ele demonstrou onde estava o coração dele naquele momento, que em 2 Crônicas 32 diz que Deus provou Ezequias por causa do seu orgulho. E o que Ezequias fez? Ele expôs a sua intimidade para pessoas estranhas, se voltou completamente contra os princípios que ele tinha antes. Por quê? Simplesmente porque ele era uma pessoa ingrata. Ele esqueceu o que Deus tinha feito por ele, esqueceu que Deus deu ele mais 15 anos de vida, que ele estava ali naquele momento, porque Deus concedeu ele mais 15 anos de vida. Se você quer ser um adorador autêntico, quais são as suas atitudes para com as pessoas que vivem ao seu redor? Eu não vou dizer nem seus filhos, não, seus parentes, não, mas todas as pessoas, porque Jesus morreu por essas pessoas também. Qual é a sua atitude para com essas pessoas? Você se importa com elas? Você sofre por elas? Você se preocupa com elas? Em terceiro lugar, o ingrato se torna uma pessoa orgulhosa. Em Daniel, capítulo 4, está escrito assim: Nabucodonosor disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu império, com o meu enorme poder, para a glória da minha majestade? Esse é o pensamento do ingrato. Eu tenho, eu posso, eu fiz, eu conquistei, né? Como diz a galera aí, eu sou o cara. É assim que eles falam, né? Ou então alguém fala, ele é o cara. Pessoas que pensam assim, né, dia a dia, se tornam pessoas irracionais, como um animal. Literalmente, depois vai pastar. Como aconteceu com Nabucodonosor. Vai comer capim depois.
E muitos deles vão comer capim pela raiz. Essa que é a verdade. Você diz para você mesmo assim que é um adorador. A glória das realizações da sua vida, tudo que você conquistou até hoje, que você tem até hoje, são dadas a Deus ou ficam com você? Você transfere para Deus? Você é um espelho que a glória do Senhor vem até você e ela reflete para Deus? Quarto lugar, o ingrato é um murmurador. Em Números, no capítulo 14, está escrito assim: e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Me tratará com pouco caso. A murmuração, meus irmãos, talvez seja o pior defeito de uma pessoa, do ser humano. A reclamação, o pior defeito talvez seja esse. Porque, como eu disse aqui, nós temos motivos de sobra. E eu fico pensando, Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor me deu tanta coisa, eu não sou digno disso. Às vezes eu choro só de pensar de tanta coisa que eu tenho que eu não mereço. Nesses dias eu estou assim, meu coração está tão alegre que eu não sei nem o que fazer com tanta bênção que Deus tem me dado. O murmurador, pesa sobre ele uma sentença de morte. Toda pessoa que murmura, ele vai morrer para alguma coisa. E morre muitas vezes fisicamente mesmo. Todo murmurador também não atravessa o deserto. Sabe, aquele deserto, meu irmão, minha irmã, os mais novos aqui talvez já viram algum, né, na sua vida, mas nós com mais idade, né? Quantos desertos que nós passamos? Alguns não passam no deserto, no vale, não passam. Murmurador não atravessa o deserto. A Bíblia diz que o deserto suga ele vai morrer ali, não vai passar. Porque ali, naquele local, é um local onde o milagre tem que se manifestar. E quem sabe fazer milagre, e quem é especialista em milagre, é só Deus. Pode fazer isso. Nós precisamos de reconhecer a soberania do Senhor. Porque o apóstolo Tiago lhe disse que todo dom perfeito vem do Senhor, vem de Deus. Você está dizendo para você assim: eu sou um adorador. Você olha para o seu passado e agradece a Deus por todos os benefícios. No retrovisor da sua vida você consegue olhar e ver quantas coisas Deus já fez por você. Você é grato por isso todos os dias. Quando você acorda, você diz: Deus, muito obrigado. Mas por outro lado, meu irmão, minha irmã, quais os resultados da gratidão? Em Marcos 8, Jesus ordenou à multidão que se assentasse ali no chão. Depois de tomar os 7 pães,
palavra do Senhor diz que ele levantou aqueles pães na mão e deu graças. Partiu aqueles pães e distribuiu, mandou os discípulos distribuir aqueles pães para que servisse a multidão, e eles o fizeram. Diz a palavra do Senhor. A gratidão, meus irmãos, gera milagres. A gratidão multiplica os resultados. A gratidão, ela transforma o pouco em muito. Sabe aquilo que você acha que é insignificante na sua vida? Sabe, para Deus é muito, porque Ele vai gerar milagre na sua vida. Você é grato por aquilo que você tem, e Deus vai gerar um milagre que vai transformar aquilo em muito. Rios de água vivas vão fluir de você e vão alcançar muitas pessoas. Não estou dizendo só na questão espiritual, não. As pessoas são abençoadas quando estão ao nosso redor e Deus nos abençoa. Sabe? É isso que Deus faz. E veja o que Jesus ele disse a respeito de João Batista. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Reconhecimento. Jesus reconhecendo o ministério de João Batista. Uma palavra de gratidão, uma palavra, uma oração a Deus dizendo: Deus, obrigado pela vida dele. Agora veja o que João Batista disse a respeito de Jesus. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de, nem me encurvando, desamarrar as suas sandálias. É necessário que ele cresça e eu diminua. Que reconhecimento. Sabe? João Batista agora é reconhecendo o ministério de Jesus, que Deus entregou ele como profecia. Vai ser assim. E ele cumpriu a vontade do Senhor. Nós só podemos receber os benefícios de um ministério que nós reconhecemos. Se você não reconhece, meu irmão, minha irmã, você não pode receber o benefício daquele ministério. Foi isso que Jesus demonstrou, colocou como princípio para nós aqui. Em Provérbios 3 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. E reconhecer não é apenas saber que Deus está presente, não, mas é confiar que Ele é o nosso provedor material, espiritual. Ele que vai suprir todas as nossas necessidades. É Ele que vai resolver o seu problema. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu vejo os jovens assim tão sonhadores. Eles só não sabem que amanhã vai ter vale, vai ter deserto. Eles só não contam com isso. Eles só não contam com os imprevistos. Ele não dá ideia nem que existe um inimigo o tempo todo, 24 horas por dia ao derredor dele. Nada é mais nobre e adequado do que um coração que engrandece o Senhor, do que um coração que reconhece o Senhor. Por essas razões, meus irmãos, ações de graças, antes de qualquer coisa na nossa vida, gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus. Nós podemos aprender a receber Deus como Pai. Você pode frequentar uma classe de escola dominical, os estudos bíblicos. Você pode aprender isso na palavra de Deus, lendo. Saber que você precisa de receber Deus como Pai. Nós podemos aprender a santificar o nome do Senhor.
Saber que nós precisamos de honrar o nome do Senhor, que nós temos o DNA dele na nossa vida. Nós temos um nome. Porque quando ele diz assim, alguém comete um erro na sociedade, e ele diz assim, o irmão do fulano, filho de ciclano, ele se refere à família, nome. Sabe quem ganhou aquela encomenda, aquela gratificação, aquela honra da prefeitura, da câmara? Foi filho do seu José, fulano de Assis. Nome. Nós podemos aprender isso, a honrar o nome do nosso Pai em nossas vidas. Podemos aprender a priorizar os princípios e valores do reino de Deus em nossas vidas. Tudo isso nós podemos aprender. Nós podemos aprender a viver na dependência da provisão de Deus, material, espiritual. Pai nosso, dá-nos o pão de cada dia. Nós podemos aprender a ter o perdão como estilo de vida. Senhor, perdoa as nossas dívidas, como tenho perdoado os meus devedores. Nós podemos aprender e saber que na igreja é um local de crescimento e proteção, local especial que Deus separou para mim e para você. Ali eu estarei seguro. Mas nada disso vai ter valor se nós não reconhecemos que Jesus é Rei. Nada disso tem valor. Porque muita gente conhece, mas não pratica. Muita gente aprendeu, mas não pratica. Nada disso terá valor se nós não reconhecemos que Jesus tem todo o poder. Nada disso vai ter valor se nós não reconhecemos que toda a glória de tudo que acontece na nossa vida pertence a Jesus. Nada disso vai ter valor se nós não reconhecemos que o Senhor Jesus é digno de toda honra, de toda adoração. Então, meus irmãos, exatamente aqui começa o nosso entendimento sobre a adoração. Queria que você ficasse de pé agora. Eu quero orar com você nessa noite. Deus, nós te adoramos porque nós estamos aqui. Como igreja do Senhor. Eu te louvo, Senhor, por essa igreja. Te adoro, Pai, com gratidão, ó Deus, que só o Senhor pode enxergar nos nossos corações, pelos irmãos da Igreja Batista Nova Vida aqui em Timóteo. Deus, nós precisamos ser gratos ao Senhor cada vez mais por tantos benefícios, tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Quero que agora, Senhor Deus, como um pedido humilde, ó Deus, um pedido de uma pessoa que não merece nada do Senhor, só possa contemplar os nossos corações aqui nessa noite. Aqueles corações sinceros, Senhor, que têm se posicionado agora diante do Senhor, com gratidão, reconhecendo quem o Senhor é, Senhor do universo, maior do que qualquer coisa nesse universo. Nós queremos que o Senhor ocupe, ó Deus, o nosso coração. Nós queremos ser como aquele homem que foi purificado, que voltou para o Senhor e se inclinou diante do Senhor. Querendo que essa postura, ó Deus, do nosso ser interior, seja a postura constante da nossa vida. Todo momento nós queremos nos dobrar diante do Senhor, em obediência, em gratidão, reconhecendo o ministério do Senhor sobre as nossas vidas.
Nós queremos, Senhor Deus, ser um adorador. Sabemos que o Senhor procura adoradores. Nós queremos ser encontrados pelo Senhor. Deus, nessa noite, Pai, contempla o nosso coração. E eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, faz de nós um adorador autêntico, um adorador que o Senhor encontra. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Ó Deus, pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, pelos teus servos, a tua igreja aqui neste lugar. Em nome de Jesus.